Olá, gente, estamos de volta aqui com o Observador, né? Nosso jornalzinho aqui, dando uma passada nos assuntos do dia. E eu me deparei agora, né, com dois editoriais, um da Folha de São Paulo e o outro do Estadistão, né? Falando sobre liberdade de expressão. Direitos constitucionais do cidadão brasileiro, né? A gente vê aí a Folha de São Paulo, né? E aqui, gente, o Estadão. Tá aqui, ó, editoriais, tá? É o que pensa o Estadão, né? O que pensa a Folha de São Paulo, que são os dois jornaisões ainda antigos, né, do Brasil. O Globo não falou nada, mas o Estadão, por exemplo, está preocupado, tá? E é preciso interromper a marcha da insensatez. Nem golpismo bolsonarista, nem abuso judicial. Nenhum dos dois pode ser normalizado. O Brasil precisa da serenidade das suas autoridades nesta hora grave para escapar do ciclo de radicalização. Gente, isso aconteceu primeiro na ditadura, né? Primeiro foi o AI-5, o AI-2, o AI-1, o AI-2, o AI-3. Quando chegou no AI-5, na virada para os anos 70, é que a gente viu a radicalização, a prisão arbitrária, sem direito a condicional, habeas corpus, perdão, sem direito a habeas corpus, e a gente viu a escalada da censura, inclusive dentro de redações de jornais, jornalistas sendo presos, etc. E a gente viu onde é que foi dar aquilo tudo, né? E até hoje os esquerdopatas ficam falando sobre aquele período, especialmente da linha dura ali. A gente poderia falar do presidente Emílio Garrastazu Médici, o homem mais vozerudo do Brasil, né? Tinha um vozeirão, o Médici, né? E foi um período que o pessoal chama de anos de chumbo, né? Porque foram muito cruéis e tudo, né, com o pessoal da esquerda. E desde que a Dilma assumiu, Dilma sendo uma daquelas ditas torturadas lá dos anos 70, eles montaram aquele gabinete do amor lá para rever os anais, né, da documentação, os alfarrábios da ditadura militar para eles poderem se vingar, né, do pessoal. Mesmo em 79 a gente tendo aprovado a anistia ampla, geral e irrestrita, ampla para todos os lados, todo mundo foi anistiado, a esquerda e a direita, o centro, todo mundo que estava envolvido em qualquer coisa, tanto na tortura de um lado, do outro, justiçamentos, que a gente sabe que acontecia na esquerda, né? Todo mundo foi anistiado. Mas mesmo assim, quando a Dilma assumiu, sendo uma ex-terrorista, né, uma ex-assaltante de banco armada, resolveram montar aqueles comitês, aqueles sovietes, né, para pegar o pessoal, né, os generais e coronéis, capitães, o pessoal do DOI-CODE, DOPS, do Exército, né, e fazer aquela vingança, né, básica, né? E isso vai voltar a acontecer uma hora ou outra com o senhor Alexandre de Moraes, tá? Ele falou agora há pouco que não vai remover a prisão domiciliar do Bolsonaro, vai manter. E aí fica aquela questão, será que ele fez isso como uma moeda com o Trump, por conta da lei Magnitsky e da remoção dos vistos dele de entrada nos Estados Unidos, né? Será que ele quis negociar como se Bolsonaro fosse uma moeda de barganha ou um refém, digamos assim, né? Não sei. Vamos ver. Mas daqui eu só queria trazer esses dois jornaisões antigos, né, todos com 100 anos de existência ou mais, né, falando sobre esse radicalismo. E eles estão ali sempre em cima do muro, né? Nunca tomam um lado. O Brasil é assim, se você não toma um lado, né, você fica em cima do muro. Então você nunca fecha realmente. Eu sou de direita, o que seria muito melhor, como é na Inglaterra, como é nos Estados Unidos. A pessoa, ela tem um canal, ela fala, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou libertário, eu sou anarquista. O cara se coloca dessa forma, eu sou religioso da religião tal, né? Eu sou, sei lá, né? Então o cara assume a sua postura, a sua posição política, né?
E a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ordenada em caráter preventivo pelo ministro Alexandre Off Moraes, é o ponto mais dramático a que chegamos, até que se pode classificar como uma espiral de imprudências que colocou o Brasil numa rota extremamente perigosa. Assim como o Estadão deve ter no Estadão decanos lá, né? Jornalistas antigos que devem ter passado pela ditadura lá nos anos 70, é gente que hoje está com 80 anos, né? 70, 80 anos, e viu como era antigamente, não quer que a coisa escale novamente para o que foi lá nos anos 70, até o final dos anos 70, com muita censura nas redações, né? Eles sabem muito bem para onde isso pode dar, se bem que isso já aconteceu em 2019 com o inquérito das fake news aberto pelo senhor Alexandre de Moraes, quando da Lava Jato saiu uma delação premiada do Marcelo Odebrecht chamando o ministro Dias Toffoli do amigo do meu pai. Amigo do amigo do meu pai. A revista Cruzoé e o Antagonista foram censurados pelo senhor Alexandre de Moraes 6 anos atrás, né? Mas a Folha de São Paulo e o Estadão não estavam preocupados. Não é comigo, né? Então não tem problema. Não é comigo. Aqui é o Carlos Andreasa, nada a ver. Mas aqui gente, é a Folha de São Paulo agora. Tá lá. Editorial também, tá? O que a Folha pensa, isso aqui é editorial, tá? Bolsonaro tem direito à liberdade de expressão, à livre expressão, né? Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente e a corte deveria restituir a garantia. Bolsonaro teria se tornado ditador não fossem as instituições mais democratas não viram tiranos para defender a tirania. Tá vendo? É morde e assopra, morde e assopra. Os dois jornalisões fazendo a mesma coisa, mordendo e soprando, né? A esta Folha em particular, o ataque de Bolsonaro à imprensa, insistente e brutal, covarde, incitou a massa de seus apoiadores extremistas contra jornalistas e veículos, liderou campanhas de boicote e perseguiu a asfixia financeira de empresas. Mentira. Mentira. Mas, isso aí, né? Você vê como é que é a retórica, a falácia da esquerda jornalística dentro desse jornalismo da Folha de São Paulo e do Estadão. Mas, de qualquer jeito, eles estão preocupados, tá? Eles estão preocupados com a escalada da censura. Porque você pegar um réu que ainda está em julgamento e já mandar prender o cara antes do julgamento final, que seria em setembro, né? Já mandaram prender o cara. Por quê? Porque ele falou com o filho dele no telefone? Porque o Nicolas ligou para ele durante a manifestação de domingo? Né? Gente, pelo amor de Deus, né? O cara tá preso, tá com tornozeleira eletrônica dentro de casa desde a semana passada, sem sair, sem falar com ninguém, sem acessar rede social, sem nada. Isso é tortura, concordam comigo? A mesma coisa que ele fez com o Daniel Silveira, que ele liberou ontem para ir para o médico, senão o Daniel Silveira poderia perder a perna, né? Ele fez uma operação no joelho e a perna dele está toda roxa, com possibilidade de uma gangrena. Eu espero que ele se recupere rápido, né? Mas o cara foi liberado porque, assim, para o Alexandre de Moraes, que morra na cadeia, né? Que morra na cadeia, porque ele não tem coragem de enfrentar o Daniel Silveira. O Alexandre é forte, tá? Ele é forte, mas o Daniel tem 1,90 m, né? Lutador de jiu-jitsu, então não sei se ele teria coragem de sair ali na frente da Suprema Corte para uma porrada, né? Duvido muito. Mas tá aí, gente. É isso que pensa a Folha de São Paulo, né? Bolsonaro é um golpista, mas essa marcha da insensatez tem que acabar. Bolsonaro deu golpe, mas tem direito à livre expressão. Se você chega ao ponto de impedir que um cidadão se manifeste, sendo ainda réu durante um julgamento, ou antes do julgamento, né, durante as investigações, você está cerceando o direito à liberdade de expressão, que é a cláusula pétrea da Constituição. Está aqui, gente, ó. Quais são os direitos, né? Está aqui, ó. Os direitos do cidadão garantidos pela Constituição. Está aqui, ó. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade.
propriedade privada, né? Tem coisa aqui que eu não concordo. Direito à vida, sim, né? E você tem o direito de se defender, né? Direito à liberdade, sim, porque a liberdade é um direito nato do ser humano, né? A vida também é um direito que eu nasci com ele. A liberdade também, né? A igualdade, não sei. Isso aqui já é direito de segunda geração, de guia. Segurança, né? Como assim direito à segurança? Quem é que vai te dar segurança? Você pode chegar na rua lá e pedir para alguém te dar segurança? Ô, me dá segurança aí! Ou igualdade, né? Essa coisa estranha, né? Que seria já um direito de terceira geração, como falam, né? Assim, ô fulano, eu quero igualdade, me dá a igualdade aí. Alguém tem que me dar a igualdade. Como assim? Não existe isso, né, cara? Existe direito à vida, sim, a propriedade privada e você defendê-la por conta própria, se precisar, com a sua arma, direito de defender sua propriedade, sua vida, sua família e sua liberdade. O resto não é direito, né? O resto depende de outra pessoa dar para você aquilo ali, então não é direito. Né? Se é o Estado que está fingindo que vai te dar alguma coisa, porque o Estado não dá nada para ninguém, o Estado só tira, né? Nós hoje temos alguma segurança? Nenhuma. Nós temos alguma educação? Nenhuma. O que mais? Nós temos alguma saúde? Também nenhuma. Segurança tem que ser privada, saúde tem que ser privada e educação tem que ser privada. O Estado não dá nada, só tira, então você não tem direito a merda nenhuma, concorda? É uma contradição em si. É um looping contraditório eterno, né? O Estado não dá nada para ninguém, ele só tira as coisas da gente. Direito é aquele que você nasce com ele, direito à sua vida, à sua propriedade, você defender a sua propriedade, sua família, inclusive com a sua própria arma, seu próprio ímpeto de defesa, né? Então é isso, gente. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A coisa está estranha. A gente está vivendo tempos tão sombrios quanto a ditadura brasileira militar, tá? A gente está assim no fio da navalha, né? A qualquer momento pode explodir alguma coisa assim ditatorial, aberta, que pode vir do executivo do Lula, tá? O Lula pode decretar daqui a pouco aí um fechamento de fronteiras, né? Com o exército, marinha, fechar tudo e fazer um venezuelão aqui. É o que está faltando, né? Valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.